Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, das revelações dadas à irmã Maria Cecília Beige. Aflições do olfato. Jesus diz: quanto ao olfato, senti aflição por carecer completamente de tudo o que pudesse deleitar e recriar este sentido. Oferecia ainda isto ao meu Pai em desconto de todas as ofensas que recebesse dos meus irmãos relativamente a este sentido. Quando Jesus se refere aos meus irmãos, está a falar de todos nós. Embora este sentido não seja tão prejudicial por não ser instrumento tão apto para pecar, não obstante, prejudica também a alma por excesso de delicadeza e de outros modos pelos quais a criatura ofende ao Criador. Não o explico mais detalhado, porque não és capaz de compreender isto. Digo-te, porém, que aquele que mortifica este sentido adquire muitos méritos. A graça divina sempre o ajudará em virtude do que eu sofri e ofereci ao meu Pai. Não julgues, esposa caríssima, que sofri somente a privação deste sentido em todas as coisas que poderia agradar-me naturalmente, mas privei-me ainda de fruir do odor suavíssimo que exalava a minha humanidade unida ao Verbo, porque a força da divindade fazia com que o meu corpo emitisse um suavíssimo odor, embora não fosse por todos percebido. Sentia-o, todavia, a minha dileta mãe, às vezes mais, outras vezes menos, conforme queria que também ela ficasse privada disto, a fim de que se mortificasse e adquirisse maior mérito. Eu, todavia, renunciei a este prazer e deleite que podia proporcionar à minha humanidade, querendo carecer completamente de toda a consolação, para assim pagar os débitos dos meus irmãos e satisfazer a divina justiça pelos mesmos sentidos pelos quais os meus irmãos a irritavam. Tu, esposa dileta, admiras-te ao ouvir como o meu corpo exalava odor tão suave e não era percebido por quem tratava comigo, pois tu, anteriormente, não havias ouvido dizer coisa semelhante. Digo-te, em virtude, digo-te, em verdade, o odor exalado da minha humanidade era tão forte e tão suave que recreava as almas que se tornaram dignas de senti-lo. Este odor alegrava as almas que se tornaram dignas de senti-lo. Algumas almas então sentiram, não é nem todas. Algumas pessoas sentiram, mas nem todas. Eram as almas justas de Jesus e inocentes. Não sentiam este odor com o sentido corporal, mas com o olfato da alma. Essas almas, pois, pela suavidade do odor, acorriam para mim como viste que, na minha infância, as crianças inocentes estavam em torno de mim,
porque a sua alma era atraída por aquele odor. Disto dá testemunho a figura da esposa sagrada quando diz ao seu dileto esposo, figurado em minha humanidade: arrasta-me após ti, corramos. Aroma agradável são estes perfumes, por isso te amam te amam as donzelas. Esta passagem pode se encontrar no Cântico dos Cânticos 1. Eu estive a ver do 2, 3, 4, fala um pouco dessa passagem. Estas donzelas me amavam muito e corriam à minha procura, atraídas pela fragrância do odor que sentiam, como almas inocentes. As almas justas, pois, sentiam-no com um olfato espiritual, e isto as atraía a vir a mim e a amar-me. Todavia, havia algumas que, embalsamadas e recreadas por aquela suave fragrância, chegaram a entender que a minha divindade estava unida à natureza humana e me confessaram e adoraram como verdadeiro Filho de Deus, como por exemplo os reis magos, o velho Simeão e a profetisa Ana, e outros dos quais te falarei em outra ocasião. Por agora te digo que me privei completamente de sentir esse agradável e suave odor que a minha própria humanidade exalava. Fiz isto, como te disse anteriormente, em desconto de todas as ofensas que com o olfato os meus irmãos cometeriam. Não julgues, esposa dileta, que essa fragrância fosse um simples odor, isto é, de uma única coisa, e que proporcionasse um só deleite. Oh, era uma fragrância mista de vários e suavíssimos bálsamos deleitáveis que faziam transparecer a minha divindade. Ouve como a esposa sagrada diz, na fragrância dos ungüentos. Era um odor misto de várias fragrâncias, assim como o unguento não se faz de uma só coisa, mas de muitas, e todas participam do mesmo odor, e uma unida à outra produzem um só odor. Assim era o meu odor. A atividade exalava, a divindade exalava a sua fragrância suave, e todas as minhas virtudes produziam o seu odor, e unidas ao odor da minha divindade, produziam uma só fragrância. Esta era tão intensa que se uma criatura a tivesse sentido com olfato corporal, teria sido absolvida num paraíso de delícias. Mas disto, só a minha dileta mãe foi favorecida, sendo muitas vezes confortada pelo meu pai, a fim de que não exalasse a alma por causa de tanta fragrância. A todas as outras criaturas, porém, a mantinha oculta, porque soube ser isto do agrado e da vontade do meu pai.